Muito boa tarde para vocês, muito boa noite para vocês todos, para vocês todas. Que prazer encontrá-los novamente. Muito bom a gente estar aqui junto mais uma vez. Quer dizer que a gente renova a nossa fé na vida, a nossa fé na amizade, a nossa fé na fraternidade, a nossa fé no amor. Ter fé em Deus é ter fé no amor, é acreditar no amor, é assumir o amor como norte, como rumo, como sentido maior da vida. Isso é ser cristão. Muito longe das instituições humanas, das denominações humanas, precisamos mais do que nunca sermos cristãos. Perceber os convites do amor, perceber os estímulos do amor, a ação curativa e pedagógica do amor, em todos os momentos da vida, e dedicarmos-nos a amar, a aprender a amar, desafiar nossa alma, desafiar nosso egoísmo, com o remédio de todos os males, que é o amor. Sejam então muito bem-vindos todos vocês que assistirem ao vivo ou que assistirem depois a gravação, aqui no Face e também no nosso canal do YouTube, que tem como localização o Maurício Zomignani, meu nome, como está escrito aqui no Face, tá certo? Muito bom nos encontrarmos aqui, nos encontrarmos lá também. Lá tem conteúdo exclusivo que não postamos aqui no Face. Todos os dias fazemos estudos curtos, rápidos, sobre o Evangelho. E é um prazer muito grande estudar junto com você, ter você juntos também nesse processo. Tá bom? Está convidado. Hoje faremos uma oração. A nossa ação de hoje será contra o medo. Contra o medo e a favor da fé. Vamos lá? Nós temos vivido uma situação de muito medo. Entender a raiz profunda desse medo é muito interessante para nós. Existe uma raiz profunda do medo na realidade biológica. O medo é um instrumento trazido pelo instinto, pela biologia, pela matéria, para nos propiciar a conservação, a sobrevivência. Um ser que não tenha medo de nada não dura muito. O medo biológico, ele é fundamental para a sobrevivência, um medo objetivo, um medo claro, que diante de uma ameaça ativa o corpo para reagir, enfrentar ou correr. Mas há um outro medo, com uma outra raiz. O medo existencial, o medo crônico, o medo subjetivo, que atormenta o ser, atormenta a alma, mesmo sem ameaças concretas. Esse é muito mais forte, muito mais desesperador, muito mais doentio, não nos favorece nada de bom e só nos adoenta a alma, só nos adoenta e nos envenena a vida. Vamos então pensar sobre esse medo existencial, o qual tem uma expressão fantástica por Beto Guedes. Beto Guedes tem versos inspiradíssimos nas suas músicas e ele nos ensina assim: o medo de amar é o medo de ser. Veja só, o medo de amar é o medo de ser. E nós precisamos entender esse auto-boicote profundo que nos impede de ser, que nos impede de amar,
que nos infelicita a vida. Está na hora de nós tirarmos as travas, percebermos e retirarmos as travas interiores que nos impedem de amar e de ser. Vamos pensar a respeito disso? É isso que nos estimula o capítulo 62 deste livro, que tem o título A Coragem de Ser. O capítulo tem o título A Coragem de Ser, desse livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, volume 2, que nos traz reflexões curtas a respeito de temas cotidianos, para que nós possamos finalmente entender o que a vida, o que Deus está querendo nos ensinar, do que a vida está querendo nos curar. Vamos lá? Aqui nos propiciou esse tema sobre o medo, o boicote, o medo de ser, a seguinte reflexão: temos vivido um medo-coragem, duas faces da mesma moeda, que tem origem no egoísmo. A coragem que se impõe aos outros, violência, é a armadura do medroso, é a máscara que sugere coragem, mas que é apenas a máscara de um medroso. Se medo é paralisia e vida é movimento, que fazer para bem viver? Qual é o remédio para vencer o medo e viver bem a vida? A resposta é espiritualizar-se. Se o medo tem sido uma prisão ligada ao instinto, ligada ao corpo, a espiritualização do ser é o que nos dará a verdadeira coragem, a verdadeira condição de bem viver, de viver livre. Quanto mais um ser conhece e reconhece o sentido positivo que rege absolutamente tudo o que existe e acontece, menos espaço existe em sua vida para o medo. É por isso que a solução, o remédio de cura do medo é a fé. E a fé, como conhecida tradicionalmente, é um dom da vida, é um dom de Deus que algumas pessoas têm e outras não têm, sobre o que nada podemos fazer. Mas a fé raciocinada, conforme trazida pelos espíritos a Allan Kardec, exatamente por ser raciocinada, é uma possibilidade, é uma perspectiva de crescimento, de aquisição. Não é à toa que essa fé raciocinada tem no seu livro fundador o Livro dos Espíritos, que mostra as leis através das quais Deus age em nossas vidas. Compreendendo essas leis que regem a ação de Deus, nós ganharemos em aceitação, ganharemos em compreensão dessa justiça, dessa bondade perfeita que há por trás de todos os fatos. E é assim que a fé é o remédio para o medo. Não é bonito isso? O oposto do medo não é a coragem, pelo menos não essa coragem orgulhosa dos heróis, dos que se pretendem superiores aos outros. O oposto do medo é a sabedoria, esse conhecimento humilde. A fé crê, mas pode descrer. Essa fé tradicional do dom que a cultura religiosa nos traz.
Só quem tem olhos de ver a ação do bem por trás de tudo o que existe, sabe, porque conquistou a coragem de ser. A coragem de ser que se opõe ao medo de ser. Precisamos entender, ver por trás das aparentes adversidades, situações que seriam adversas a nós, ver por trás das aparentes contrariedades, situações que seriam contrárias a nós, o tudo que a vida, tudo que movimenta o mundo, na verdade, a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Tudo que o Pai amoroso propicia a seus filhos é a seu favor. Precisamos entender isso. Que aquilo que está contra os nossos desejos, muitas vezes está a favor das nossas necessidades. Deus nem sempre atende nossos desejos, mas sempre atende às nossas necessidades. E quando nós pararmos de brigar com a vida, quando nós estudarmos e destrincharmos as leis através dos quais Deus escreve certo pelas linhas tortas, nada mais nos amedrontará. Porque tudo perceberemos está a nosso favor, nada é contrário, nada é adverso. Ter medo de que esse Deus Todo-Poderoso é perfeitamente bom e justo. Nada há a temer. Estude a fé. Recomendamos o Livro dos Espíritos para entender as leis da vida. Mas estimulamos cada um de nós a estudarmos melhor a própria vida. As dores, as doenças congênitas, as violências sofridas, a fome vivida ainda na barriga da mãe, a drogadição vivida ainda na barriga da mãe. Tudo isso precisa desafiar o nosso entendimento, porque só assim perceberemos que os desafios congênitos de nascença, se não podem ter origem nessa vida, só podem ter origem em vidas anteriores. A reencarnação, a lei de ação e reação, a lei de atração e sintonia, todos artigos de uma lei maior ou de uma Constituição Universal chamada Lei de Amor. Compreendamos as leis de amor, através das quais Deus age nas nossas vidas, e veremos tudo rigorosamente, ostensivamente, vigorosamente a nosso favor. Nada havendo a nos precaver, nada havendo a combater, nada havendo a nos queixar, nada havendo do que nos revoltarmos. Porque tudo se encaixando perfeitamente numa bondade e numa justiça perfeitas. Essa é uma conquista de alma, a ser feita pelo raciocínio, pela observação, pelo estudo permanente das nossas vidas, da vida dos outros, da vida em si, do fluxo perfeito, bondoso e justo da vida por toda parte. Você está pronto para vencer o medo? Você está pronto para superar esse pânico constante e desprovido de razões objetivas, mas subjetivado numa cronificação paralisante de medo? Confie. Como disse Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, já não posso dizer que creio,
O crer é fraco. Quem hoje crê, amanhã pode descrer. Já digo que sei. Todo aquele que investiga a vida, que estuda a vida, nos livros e nos atos concretos, chegará a essa conclusão. A vida é perfeitamente boa. A vida é perfeitamente justa. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Todos os fios de nossas cabeças estão contados, como disse Jesus. Abramo-nos para essa realidade profunda e nada mais encontraremos a temer. Tudo será aceito em nossas almas e com a atitude de aceitação tomaremos os remédios, viveremos as lições, nos curaremos e aprenderemos, já que tudo que nos acontece, tudo que acontece com os outros, é perfeitamente bom e justo. Não há uma única vítima em todo o universo. Todos vivemos o que precisamos viver. E se nem sempre nos curamos, se nem sempre aprendemos, é por não termos olhos, não termos atitude de aceitação, teimarmos em brigar com a vida, em nos revoltar e nos queixar. É hora de mudar essa chave. É hora de compreender a vida, parar de brigar pelos nossos desejos e entender a ação perfeita de Deus em atendimento sempre às nossas necessidades. Qual é o pai? Pergunta Jesus. Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra? Quanto menos fará o Pai perfeito. Pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Confiemos, não uma fé cega, mas essa fé raciocinada que o alto nos oportunizou agora. Estude a reencarnação, estude a lei de sintonia, estude Deus operando com misericórdia e com justiça junto a todas as suas criaturas em absolutamente todos os momentos da vida. Que esse estímulo ao conhecimento como base da vitória sobre o medo alcance todas as criaturas da Terra, todos os seres humanos, que eles assim se abram, que nós assim nos abramos a uma nova etapa, a uma nova atitude, agora de confiança, de aliança com a vida, de vitória perfeita e profunda, no bem, com o bem, no amor e para o amor. Que assim seja, Deus de divina providência. Que esse Pai e Mãe de profundo amor a toda a criação, de perfeita justiça a toda a criação, seja minimamente compreendido, seja minimamente aceito como estímulo para que estudemos, aceitemos, assimilemos os remédios e as lições, nos curemos e aprendamos. Já não sou aquele que crê, porque depois de amanhã pode descrer. Já sou aquele que sabe, que entende, que aceita e se transforma em Deus, com Deus, para Deus. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço a todos. Muito feliz
por nos libertarmos do medo juntos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Somente nossas crenças ilusórias, somente nosso medo pode ser nossa fraqueza. Porque com Deus seremos inexpugnáveis, invencíveis. Tudo será vitória para nós, inclusive as derrotas. A própria morte será a transformação, o movimento, a vida. Nada nos poderá vencer. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Amanhã estaremos juntos novamente, se Deus quiser.